3 minutos online. Escravos libertados. Romanos 7,14 diz: sabemos que a lei é divina, mas eu sou humano e fraco, e fui vendido ao pecado para ser escravo. Há muitos documentários e filmes sobre a escravidão. Alguns desses documentários e filmes revelam com muitos e mínimos detalhes o quanto os povos escravizados sofreram ao longo do tempo. No tempo da escravidão, algumas pessoas nasceram e morreram escravas. Você já imaginou viver uma vida assim, sem liberdade? O fato é que continuamos a viver tempos de escravidão. Não a escravidão como o domínio de um ser humano sobre o outro, mas a escravidão como o domínio do pecado sobre nós. Todos nós nascemos escravos do pecado. A Bíblia descreve o pecado como uma força que age em nós. O apóstolo Paulo escreveu desta maneira: eu sou humano e fraco, e fui vendido ao pecado para ser escravo. Romanos 7, versículo 14. Basta pensarmos um pouco para percebermos que é verdade. Há uma força que nos escraviza. Não conseguimos deixar de pecar. Existem 3 inimigos que nos escravizam, ou tentam nos escravizar: o diabo, o mundo e o pecado. Mas Cristo veio ao mundo para nos libertar, para vencer o mal e venceu, para nos resgatar desta escravidão. Mediante o seu sacrifício na cruz, fomos libertados. Aqueles que estão em Jesus são novas criaturas, nasceram de novo, receberam o Espírito de Deus. Isso não significa que a força do pecado deixou de atuar, mas significa que nossos pecados foram pagos. Ao reconhecermos que somos pecadores, convencidos pelo próprio Espírito de Deus, declaramos a nossa necessidade de Deus e de como precisamos do seu perdão e seu poder. Sobre isso, o apóstolo Paulo escreveu, dizendo que ele era fraco, então ele era forte. Por quê? Pois o poder de Deus se aperfeiçoa em minha fraqueza. Ele disse: porque quando perco toda a minha força, então tenho a força de Cristo em mim. 2 Coríntios 12, versículo 10. Com a força de Cristo, somos livres e salvos. Oremos. Bondoso Deus, apresento a Ti o meu pecado e peço-te perdão. Apresento as minhas fraquezas e peço a Tua força. Apresento as minhas dúvidas e peço o dom da fé e de perseverança para continuar sendo Teu seguidor e Teu servo fiel. Em nome de Jesus. Amém.